Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós, que nós possamos continuar aprendendo mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, e sempre sairmos das reuniões com mais informações e certos de que só a nossa mudança, o nosso esforço é capaz de transformar a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre um tema, aflições. Então não existe, ou se existir a minoria absoluta, pessoas que passam por encarnações no planeta Terra e em algum momento da sua jornada não têm aflições. Então nós vamos ter aqueles que têm uma vida boa a vida toda, mas que vai ter em certas épocas algumas dores morais ou físicas. Vamos ter aqueles que têm dores alucinantes, Também a média é que a gente tem uma vida até razoável, nós é que reclamamos muito. Se a gente vê, no geral, as pessoas que convivem com a gente, são pessoas que têm aflições, mas não são aquelas aflições que a gente imagina que não ia dar conta, Então, quando Jesus faz esse convite para nós, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, que estão sofrendo, que estão desiludidos, todos aqueles que estão incapacitados por algum momento de conseguir andar por si mesmos, Jesus faz um convite de acolhimento. E Jesus não faz promessas de resolver as aflições de ninguém. Então a gente costuma falar assim, eu tenho fé que Jesus vai fazer isso, que Jesus vai fazer aquilo. Mas na verdade, a promessa do Cristo é que Ele vai nos ajudar a passar pelas nossas aflições. Em nenhum momento Jesus fala, vem que eu vou resolver os seus problemas. Ele fala, vem que eu vou te ajudar a carregar a sua cruz. Eu vou fazer um leve na cruz. E quando o tema são aflições, o tema trata de aflições, nós vamos ver no próprio Calvário do Cristo, tendo uma simbologia muito grande, quando os soldados chamam uma pessoa ali que está acompanhando aquele Calvário, quando eles veem que Jesus pode não conseguir chegar até ali o monte para ser crucificado pelas dores que ele estava sentindo, porque já tinha tido seu corpo golpeado muitas vezes, e a cruz não era brincadeira para se carregar, ele pede o Cirineu, um homem chamado Cirineu, e ele carrega um pouquinho a cruz para Jesus. Ele faz um leve ali. Então, até no seu Calvário, em todos os momentos da existência do Cristo, ele vai trazer para nós ensinamentos importantes. Que ele não veio para tirar nossas aflições. Ele veio para nos ensinar como viver com as nossas aflições. Porque as aflições, como nós vamos ver aqui no estudo, elas são necessárias para o nosso aprendizado e a maioria esmagadora das aflições fomos nós que as provocamos. Lá no livro Fonte Viva, Emmanuel
nos traz na lição 5, a lição tem o nome Consegues Ir? Então, uma pergunta que Emmanuel faz para a gente, né? Consegues ir? E ele traz uma passagem do Evangelho que é Vinde a mim. Né? Essa passagem que a gente falou agora há pouco, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então ele vai falar o seguinte: o crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Então, todas as palavras que nós lemos, que nós ouvimos sobre o Cristo, é para que a gente procure Jesus. Que a gente procura Jesus através da nossa vibração, do nosso sentimento. Né? Então, o Cristo também, ele vive em nós à medida que nós abrimos a porta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para que ele possa entrar. E aí nós vamos nos sentir consolados. E Emmanuel continua: contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Então, se é fácil a gente falar, se é fácil ouvirmos sobre o Evangelho de Jesus, o difícil é seguir. O difícil é ir até Jesus. Quando fala, Senhor, né, vem cá, fica próximo de mim. Mas o Senhor nunca afasta, nós é que nos afastamos. E esse afastar é vibracional, né? É como Deus. Deus, ele não fala não para ninguém. Deus só fala sim. Mas como assim, Jacir? Eu falo, Deus, eu quero ficar na sua presença. Ele vai falar sim. Deus, eu quero a parte que me cabe, né? A minha herança, e eu vou andar pelo mundo. Ele fala sim. Só que nós temos que ter consciência que o nosso retorno, ele é mais complicado, né? Quando eu quero retornar, eu tenho que colher tudo que eu plantei no caminho. A jornada de volta, ela é dolorosa. Mas é só um ajuste de caminho. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, né? Então a gente pode entender como uma jornada de compreensão, consolo e a sublimação da dor humana. Porque como nosso amigo, né, trouxe para a gente sobre a dor desse corpo, a dor desse corpo, a dor material, é só para esse corpo. As dores que o espírito sente são as dores morais. Então o espírito sofre no plano espiritual de acordo com a vida que ele esteve aqui, porque o sofrimento dele é moral. O sofrimento dele é um sofrimento através do que, onde está o coração dele. Se o coração está na matéria, ele pode sentir todas as dores como se estivesse na matéria. Apesar que é uma ilusão, como disse o nosso amigo. Vai sentir, né? Porque ele ainda acha que está na matéria. E o pensamento é vida. A nossa mente é que é criadora do mundo espiritual. Nós, do mundo material também. Quando vai se falar sobre Deus, como que Deus cria? Deus cria através do verbo. Então a criação, ela vem de um pensamento. E aí, quando a gente fala assim,
A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente às vezes não consegue entender o que é isso, né? A dor é inevitável. Então eu vou passar por dificuldades durante a minha vida. Eu posso ter doenças porque a matéria é suscetível a dores. Eu posso ter um problema com o filho, com o marido, né? Com a família. Essas dores morais que a gente tem ainda encarnados. Isso é inevitável, é inerente à encarnação num planeta de provas e expiações. Mas o sofrimento é a forma como eu lido com aquela dor. E aí nós estávamos vendo uma reportagem, eu acho que eu já até comentei isso aqui, de vez em quando a gente lembra, porque é importante para nós, para que a gente sempre agradeça pela vida que nós temos, de um rapaz no auge ali dos seus 18 anos, rapaz, né, com 1,90 m, roqueiro, né, um excelente rapaz. Ele chega no hospital muito ruim e foi diagnosticado com um meningite viral. E chega aquele rapaz imenso lá, e quando ele sai sem os braços, sem as pernas. Porque a doença, né, o meningite, fez com que, né, tivesse que amputar tanto os braços como as pernas. E esse rapaz, apesar daquele momento, apesar que é uma dor, sim, você ser mutilado, evidentemente, ele transforma aquilo num exemplo de vida. E a última reportagem que eu vi, ele fala uma coisa que mexeu muito comigo. Antes de eu falar o que ele falou, esse rapaz, ele vai, né, a família consegue ir para os Estados Unidos com ele vai trabalhando prótese para ele poder, né, ter uma vida ativa dos braços, das pernas, e ele tem uma força de vontade muito grande, e ele consegue realmente ter movimentos, ele consegue andar com a prótese das pernas, consegue, né, movimentar com as próteses da mão. Depois ele consegue, né, acha esse amor, né, esse amor divino. Vem uma moça, casa-se com ele, teve até filhos, e era até para ele não ter filhos. E ele fala, numa reportagem com uma moça, ele fala o seguinte, que todos os dias ele agradece a Deus por Deus ter o escolhido para ele dar esse testemunho aqui na Terra. Então, quando a gente fala, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, é neste sentido. Então, quando a gente conta um extremo, né, da dor, da dificuldade de um rapaz em plena juventude, e ele é capaz de falar e de agradecer, agradece a Deus, por Deus ter oportunizado, né, ter escolhido a ele para dar esse exemplo aqui na Terra, eu acho que é fácil, didático agora, da gente entender o que é sofrimento opcional. Ele vai deixar de sentir as dores? Não. Ele vai deixar de lembrar que ele tinha braço e perna, que seria muito legal se ele tivesse? Não. Mas ele escolhe viver de uma forma melhor. Então é isso que nós temos que compreender, né? Então a definição humana, né, para nós é a nossa escolha, né? E a aflição, no dicionário, fala que é profundo sentimento moral por circunstância penosa, grande desalento, tristeza, angústia.
Então, porque a aflição são sentimentos, é a reação química do nosso corpo. É quando alguém adoece, né, e a gente fica preocupado, a gente sente uma dor física, quase física mesmo. Quando acontece alguma coisa, um desespero, qualquer coisa que aconteça que foge dos padrões normais nossos. Né? Essa é a visão do homem sobre o que é aflição. Está no dicionário. Agora, a visão dos espíritos, a visão espiritual é: a dor como lei natural é necessidade evolutiva. O sofrimento é o grau de nossa revolta contra a dor. Então, o nível de sofrimento nosso é o grau de nossa revolta contra a dor. É quando eu não aceito passar por aquilo. Ou, pelo menos, eu não entendo como passar por aquilo. E eu não percebo o aprendizado que eu posso tirar daquilo. Então, o sofrimento vem nesse sentido, né? E a gente pode trazer, né, do mundo espiritual, que os espíritos nos traz, que a aflição não é um castigo arbitrário, mas uma ferramenta pedagógica. Então, a importância, o Espiritismo traz para nós a importância da instrução. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade fala que traz um novo ensinamento. Amai, o amor sempre como base, e a instrução. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando Jesus fala que vai trazer o Consolador prometido, esse consolo da vida futura que o Espiritismo nos traz, essa certeza que nós não morremos e que aqui é passageiro e que daqui a pouco, né, nós estamos voltando para a pátria espiritual. Jacir, eu não quero ir, mas nós vamos. Né? Querendo ou não, nós temos que voltar para a pátria espiritual. E a forma com que nós vivemos aqui é a forma como nós vamos desencarnar. O que que eu quero? Porque eu sou imortal. Se eu sou imortal, eu tenho que agora aprender, agora que eu sei, né, que eu tenho certeza, que eu já estudo sobre isso, eu tenho que viver o melhor possível para vivenciar a minha imortalidade. E aí, nós vamos trazer também o homem como autor dos seus infortúnios, como a gente já trouxe, né? Convido vocês a lerem, né, e estudarem o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer bem-aventurados os aflitos. Né? E ali ele vai trazer várias bem-aventuranças ali dentro da aflição, para a gente entender esse processo do sofrimento. E aqui a gente fez um compilado dessas passagens, né, dos livros espíritas. Ele vai falar que muitas das nossas aflições atuais são consequências diretas do nosso caráter e conduta nesta vida. Está lá no capítulo 5. Imprevidência. Quantos caem por falta de ordem e perseverança? Então, a maioria de nós, na nossa jornada, a gente chega a um ponto e fala: nossa, não deu nada certo na minha vida. Então, vamos fazer uma recapitulação. Kardec nos convida a fazer isso. Vamos lá, desde que a gente tem uma memória da nossa encarnação. Eu fui obediente, eu fui estudioso, né, eu fui perseverante, eu lutei contra as minhas fraquezas, contra as minhas dificuldades. Normalmente nós tomamos bombas em todas as perguntas. A gente descobre que poderia ter feito bem melhor. Então é isso que Kardec nos convida.
Nós ficamos preocupados com as vidas passadas e às vezes nós não damos conta nem das limitações desta encarnação, né? Doenças, efeitos da intemperança e excessos. Então, a maioria das doenças, e André Luiz nos traz isso nos seus livros, que nós vamos ter ao longo da nossa jornada, foram os nossos excessos. Tanto no comer, no beber e substâncias que ingerimos sem necessidade, nós provocamos as nossas deditas. Nós não temos controle. Nós vamos perceber que todo o ensinamento do Cristo, ele não nos proíbe nada. Ele nos traz o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. Para que a gente tenha um equilíbrio. Inclusive, quando a gente vai, tem, né, vários nutricionistas que vão conversar sobre alimentação, então eles têm até dicas, né, de como você vai adequando o seu cérebro para que ele aceite, vai aceitando menos alimentos. Porque nós não precisamos ingerir tudo que nós ingerimos. O corpo precisa de um limite, mas nós acostumamos desde cedo a ultrapassar esse limite. Por isso que vêm as doenças de todas as formas. Uniões infelizes, resultantes de cálculos de interesse ou vaidade, ignorando o coração. E como uma desobediência, né? Então nós vemos muitos casamentos que não deram certo por, né, invigilância de ambas as partes. Eu conheço uma pessoa, que era mais ou menos da minha idade, que toda a família, tanto do namorado, né, e da parte da mãe dela, falavam com ela: vocês não vão dar certo, não casem. Eles insistiram, todo mundo sabia. Não oraram, não vigiaram. O casamento terminou na lua de mel, né? Então, assim, precisamos entender que um relacionamento, né, e isso na época que se namorava muito, né? Mas conhecendo a outra pessoa, nós já sabemos se vai dar certo ou não. E nós não costumamos ouvir conselhos dos nossos pais, dos amigos, né? Porque a gente não gosta da opinião do outro, né, gente? Então, quais espinhos de hoje foram plantados por minhas mãos ontem? Então, sempre quando a gente estiver sofrendo, eu pergunte: esses espinhos, esses sofrimentos foram plantados por mim? Se forem, e se eu aceitar isso, que eu agradeça por estar colhendo já nesta vida aquilo que eu plantei, para não precisar levar para outra, né? Por eu já ter consciência do erro, e já facilita a minha jornada. Porque quando a gente não tem o conhecimento da doutrina espírita, o que que a gente fala? Por que que Deus não castiga fulano que matou? Está lá forte, saudável, não é? Por que que ele não tem essa punição? Por que que ele não vai expiar? Ele não tem consciência que ele errou. Qual que é o sentido da expiação para ele? Porque a expiação, quando nós viemos para resgatar aquilo que nós, para ser aprendizado, é que vai ser útil. Deus não faz nada inútil. Vai ter um momento de quem errou ter que haver com a lei. Mas precisa que a pessoa desperte para que esse projeto de evolução tenha utilidade. E faz todo sentido, né? Certas correções nós não damos a uma criança que está no colo. Nós vamos ter que ir adaptando as correções para que a criança entenda
corrigir ali, acertar o caminho. Eu não posso corrigir uma criança de 7 anos igual um bebê, ou um bebê como uma criança de 7 anos. Não é verdade? Então é esse ensinamento. Só que nós queremos vingança. Nós ainda não entendemos a correção do Cristo, a correção de Deus, da lei. Né? E aí, tem aquela dor, né, aquela aflição que precede a vida. Que lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que Kardec vai trazer causas atuais, são essas que a gente conversou, e as causas anteriores. Esse rapaz que eu contei para vocês o caso, é atual? Não. Como que uma doença devastadora, de repente, acomete um rapaz saudável e ele tem que ficar mutilado, que não é nem a morte, porque tem dores e tem aflições que vivenciada aqui é muito pior do que desencarnar, porque o espírito fica livre, principalmente se for um espírito, né, que não tenha vivido nenhum problemas aqui encarnado. Então, Kardec nos convida a falar, agora sim, você já checou na sua vida tudo que você fez. Não é dessa vida? Então, você está corrigindo por algo que você fez na outra vida. Então, é por isso que André Luiz, Emmanuel, nos fala que o tanto que nós sofremos aqui, que nós trazemos de vidas anteriores, é o mínimo. A maioria das nossas aflições são causadas por nós mesmos nessa jornada. Né? Então, a lógica, né, que é o raciocínio, o racional que o Espiritismo nos traz, é que todo efeito tem uma causa. Se a causa do sofrimento não está nessa vida, ela reside no passado, no pretérito, em outra encarnação. Então, vamos lá. As provas, né? Desafios escolhidos para o progresso como um exame escolar. Expiações, consequências impostas por erros passados, correção de rumo ou endurecimento. Então, vamos dar um exemplo de expiação. A expiação, um suicida, vamos aproveitar a abordagem do Luiz. Então, o suicida tomou um veneno. A expiação dele é ele recuperar o perispírito dele, porque quando ele ingere um veneno, ele não fere só o corpo material, ele fere também o seu corpo perispiritual. Então, nós vamos ter no livro Entre a Terra e o Céu, um espírito que tentou o suicídio bebendo um veneno. Ele não morre e causa uma úlcera, uma queimação insuportável, que ele não suporta ficar com aquela dor e suicida. Aí ele tenta o suicídio através, né, do afogamento e consegue. Ele pula no rio e morre. Então, ele tentou uma tentativa e o outro suicídio. Então, ele vem encarnar e morre afogado, com poucos anos. Era o tempo que ele tinha, que ele precisava de completar a reencarnação que ele deixou. Quando ele desencarna criança, ele tem uma ferida no perispírito, na glote. Mesmo no plano espiritual, o livro é Entre a Terra e o Céu, viu, gente? Então, de André Luiz e Chico Xavier. Livro maravilhoso para a gente entender sobre o perdão, né, e sobre como procurar viver da melhor forma possível. E essa dor que ele sente só poderia ser resolvida ele encarnando. Então, ele reencarna quase imediatamente. Ele fica poucos meses
no plano espiritual. A dor era intensa. Então ele reencarna, reencarnando, ele passa para o corpo físico toda aquela enfermidade e ele torna a desencarnar muito criança, muito novinho, ele desencarna de Krupp, uma infecção generalizada na parte, né, da garganta, e que até na época que a gente era criança, hoje quase não se ouve falar mais, né? Mas a gente ouvia ainda, na época dos nossos pais, muitas crianças morrendo disso, muitas pessoas, né, morrendo disso. Então, isso é expiação. E o que é a prova? A prova também tem no livro Mensageiros, né, tem alguns outros, André Luiz, mas nesse tem pessoas, né, que vão lá, faz o seu programa reencarnatório e vai pedir por algumas provas para ver se está superando as suas dificuldades. Então a pessoa pede, olha, eu quero passar por isso, eu quero, né, ela ajuda no seu plano reencarnatório. Na expiação, ela já, né, moldou no seu perispírito, no seu corpo espiritual, a deficiência, a dificuldade, pela sua própria invigilância. Ok? Se Deus é soberanamente justo, o acaso não vai existir. Então, tudo que nós passamos, tem uma causa. Tem uma causa. E essa causa do nosso sofrimento é responsabilidade nossa, sempre nossa. Ah, mas quem está me fazendo sofrer é meu marido. Mas se você veio com ele, é porque é responsabilidade sua. De alguma forma. Meus filhos, piorou, né? Se a gente aceita receber essas crianças, esses filhos, nós temos responsabilidade com eles e não adianta chorar. O que adianta é fazer o melhor possível. Lá no Livro dos Espíritos, mais na frente, para quem quiser ler ou acompanhar os estudos, Kardec pergunta sobre a missão dos pais. Aí fala, né, que o maior sofrimento dos pais, do plano espiritual, o maior castigo que ele vai ter é ver o sofrimento dos seus filhos pela sua invigilância, pela sua imprevidência. Né? E aí a gente vai falar, porque quando Jesus nos convida a falar, o meu jugo é leve, né? E o que é jugo, né? O jugo no mundo, a gente vai falar que é aquele peso que se coloca, aquela armação, né, que se coloca no boi, no cavalo, para ele carregar o peso. Né? Mas no mundo espiritual, esse jugo é diferente, né? O nosso jugo é o orgulho, o egoísmo, as ilusões. Isso é um peso danado, né? O peso da vida vem, na verdade, do nosso orgulho, egoísmo e paixões. É o cativeiro dos desejos imediatistas que torna o fardo insuportável. Então, o nosso fardo se torna insuportável pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e pelas paixões que nós temos pelas coisas do mundo e que a gente não aprendeu a abrir mão. Apesar de sabermos que nada aqui nos pertence, nós nos agarramos, né, ferozmente a essa bagagem. E aí, tem uma historinha num canal que sempre posta as coisas do Chico, mas eu nunca ouvi essa história em livro do Chico, só vou contar a história. Diz que tinha uma pessoa, um homem, né? Ele foi uma pessoa boa durante a vida, uma vida normal, né? Uma vida normal. Não matou, não roubou. Não é assim que a gente acha que é uma pessoa boa? Não matou, não roubou, pagou seus impostos. Chegou o dia e desencarnou. Ele deu um suspiro e falou, graças a Deus. Né?
Eu venci a encarnação. E aí ele abre os olhos no mundo espiritual e vê um monte de espírito voando. Aí fala, agora é minha vez, né, gente? Quem aqui não é louco para dar uma voadinha, não é assim? A gente até sonha com isso, não é? E ele, né, tenta se impulsionar uma vez, duas, três, e ele não sai do chão. Aí ele começa a gritar, meu Deus, como assim? Eu não consigo. E ele vê que os pés dele estão tão pesados, como se tivesse chumbo nos pés. E de repente, o mentor dele vem e bate. E fala com ele, fala, aqui, meu Deus do céu, isso é um absurdo. Todo mundo está voando, eu sei que eu morri e eu não vou. Aí ele fala assim, não, é porque é o seu peso, o peso que você trouxe. Mas como peso? Eu estou nu. Você não me viu que até as roupas ficaram no mundo? Eu estou nu. E ele fala, não, você tem uma mochila aí atrás. Quando ele olha para trás, tem uma mochila muito suja, rota. Ele fala, percebe essa mochila? E ele fala, mas que mochila é essa? Ele fala, olha o tanto de peso que você carrega. São pedras. E aí ele tira uma pedra, e está escrito Cláudia. Se tiver a Cláudia, não é nenhuma Cláudia daqui não, tá, gente? A ex-mulher dele. Ele tinha ódio da ex-mulher dele. Marcos, também não é nenhum Marcos daqui. Uma pedra imensa. Mas ele percebe que quando ele tira aquela pedra, né? Ele vai pensando, vai percebendo o peso. Aí ele fala, olha a outra, Marcos, um sócio que tinha passado a perna nele na empresa. E o irmão que não tinha emprestado, o João, que não tinha emprestado dinheiro para ele, e ele tinha ódio do irmão. E ele grita, mas eu odeio eles mesmos, olha o que eles fizeram comigo. Aí ele falou assim, pois é, olha o que eles fizeram com você. Você fez com você, não eles. E você está carregando todo esse peso. Então, ele fala, mas o que eu faço? Você tem que deixar de odiar. Ele ainda resiste, mas aí ele percebe que ele tem que deixar para trás. E cada pedra que ele coloca longe dele, ele vai sentindo peso a menos, e só quando ele consegue tirar a última pedra, ele consegue levantar voo. Então, é quem brigou comigo que vai me manter preso aqui, gente? Não. É o que eu fiz com a briga que o outro provocou. É o outro que me roubou? Não. Eu não tenho nada, eu não vou levar nada daqui. Então eu não vou ser amiga de quem rouba para entrar na minha casa, né? Não faz sentido. Mas eu não vou odiar. Eu vou compreender que ele ainda tem essas limitações. Então, nós precisamos entender que o perdão, para nós e para os outros, é que vai nos libertar, é que nos vai fazer alçar voos. Né? Então, esse peso, né, somos nós que carregamos com o orgulho. E a gente não perdoa, como diz Divaldo, porque a gente não quer. Porque a gente quer vingança. Se nós formos pensar realmente e conhecendo o Evangelho de Jesus, a gente não faz, porque nós não acreditamos que Deus vai fazer a parte dele. Porque se eu acredito que Deus, a lei de Deus é para todos, então eu não preciso preocupar com o dia que o outro vai se ver com a lei. Esse é um problema dele. O meu é não ficar agarrado no pescoço dele. Então a lei é leve, a nossa rebeldia que é pesada. Então a lei, ela é tranquila. Nós é que
colocamos o peso nessa lei, né? Então, os espíritos da traz para a gente, né? Emmanuel, Joana de Ângeles, que nós ainda somos espíritos, né? Sem crachá. Aí faz um diagnóstico. Joana de Ângeles faz um diagnóstico, e Emmanuel também faz sobre o nosso passado. Porque quando nós, né, ainda um passado muito próximo de nós, por isso que nós estamos mais próximos ao mundo animal do que ao angelical, a gente orava a Deus, né, como guerreiros, a gente pedia ajuda para oprimir os outros povos. As nossas orações eram para oprimir. Os grandes donos, né, os latifundiários, eles orando ao Pai por mais escravos, porque achavam que o outro ser, né, e aí, desde antes de Cristo, achava que o outro escravizava e o outro nem participaria das graças do Senhor, né? Não era nem gente que podia ser maltratado, né? Os piratas, né, agradecendo pela presa, então oravam. Então eu tenho um amigo que ele fala, já que não se iluda, todo ladrão, assassino, ele sai de casa e às vezes ainda leva uma medalhinha pedindo proteção para a polícia não pegar na hora dele cometer o crime. Ele está num estágio ainda que ele acredita que existe, né, que Deus vai protegê-lo. Ele vai ter proteção de outros espíritos que estejam, né, pode ter essa proteção ali, que está na sua sintonia. Mas ele ainda acha que está orando para Deus, né? E a nossa maturidade que nós estamos buscando é a maturidade espiritual. Não pede a isenção da prova, mas forças para suportá-la. Então lembra que Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, eu beberei até o fim. Lembram? É isso que nós temos que falar para Deus. Deus, se for possível, ajude meu filho, mas se não for, que eu suporte, que eu fique ali do lado dele. Me ajude, ou ajude meus pais. E a gente vai pedir pelas pessoas, sabendo que Deus sabe mais do que nós, né? Compreensão que o auxílio, né, divino não compactua com o erro. Então não adianta passar a perna nas leis divinas. Aqui a gente pode achar que passou, mas, né, não vamos acreditar nisso, né? Então a gente tem que ter paciência, finalizando, né, o nosso estudo, que a gente tenha paciência. Porque tem uma pergunta que Emmanuel faz, é o seguinte, como repousar ante a exigência de um credor se a dívida não foi paga? Como que a gente descansa se a gente ainda tem muitos boletos para pagar? A gente descansa? A gente sai do emprego com um monte de dívida, filho para criar, e às vezes a gente suporta um emprego difícil, um chefe difícil, porque nós temos obrigações, nós temos compromissos, a gente suporta muitas vezes calado, para quê? Porque tem uma família que depende de nós, né? Então ele vai falar que a paciência não é apenas esperar, é o descanso da alma que sabe que está quitando os seus débitos, né? E aí ela fala, guarda a paciência, não a renuncies, ela é o teu recibo de liberdade. Então que a gente possa, nessa jornada, né, ouvir o Mestre falando, né, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, nos enviando aqueles irmãos bondosos para nos ajudar, que de vez em quando aparece, não é? Faz um leve, dando uma folga no sofrimento,
dando um alívio e aquela certeza que se o cálice veio para nós, e se Deus acha que nós precisamos bebê-lo todo, que a gente beba até o fim e aguarde, né, esse processo de redenção com paciência, com calma e com perseverança. É fácil, meus irmãos? Não. Mas Jesus não disse que era fácil. Então, que a gente possa sair daqui firmes no propósito de suportar as nossas dificuldades e, principalmente, se nós estamos bem, auxiliarmos aqueles que a jornada está difícil. Muito obrigada, uma boa tarde, que Deus abençoe a todos nós.